Deixa eu te perguntar uma coisa. O que te vem à cabeça quando você imagina morar sozinho? Para alguns vem uma sensação boa, de liberdade. Mas para muita gente vem um aperto no peito, um medo. A imagem de uma casa vazia, de noites em silêncio, de não ter ninguém por perto. E se você sente esse medo, quero que preste atenção agora. Porque o que a maioria das pessoas chama de solidão, os sábios de 2000 anos atrás chamavam de escola. A escola mais importante que um ser humano pode frequentar. Hoje eu quero conversar com 3 tipos de pessoas ao mesmo tempo. Com quem já mora sozinho e às vezes duvida se fez a escolha certa. Com quem está pensando em dar esse passo e sente aquele frio na barriga. E com quem tem verdadeiro pavor da ideia. Para todos vocês eu digo o mesmo. Morar e viver sozinho não é um castigo, nem um sinal de fracasso. É um dos maiores pontos de evolução que existem na vida de uma pessoa. E eu vou te mostrar exatamente por quê. Primeiro, precisamos desfazer uma confusão que colocaram na sua cabeça. Estar sozinho e estar solitário são 2 coisas completamente diferentes. Você pode estar no meio de uma multidão, cercado de gente, e se sentir a pessoa mais solitária do mundo. E pode estar sozinho numa tarde tranquila e se sentir em paz, inteiro, completo. A solidão não depende de quantas pessoas estão ao seu redor. Ela depende da relação que você tem com você mesmo. E essa relação é a coisa mais importante que você vai construir na vida. Repare numa coisa interessante. A maioria das pessoas tem medo de ficar sozinha porque nunca aprendeu a apreciar a própria companhia. Elas se cercam de barulho, de gente, de distrações, muitas vezes de relacionamentos que nem fazem bem. Não porque querem, mas porque têm receio do silêncio. Receio de encarar os próprios pensamentos. E está tudo bem, isso é profundamente humano. Mas é aí que está o ponto. Quando você foge da própria companhia, você entrega o controle da sua felicidade para o lado de fora. Você fica dependente. E quem depende fica frágil. Foi exatamente sobre isso que os estoicos falaram. Sêneca dizia que devemos aprender a ser amigos de nós mesmos. Amigos. Porque a única pessoa garantida ao seu lado, do primeiro ao último dia da sua vida, é você. Você acorda com você, dorme com você, atravessa cada momento consigo mesmo. Aprender a gostar dessa companhia não é um consolo para quem está só. É a fundação de uma vida forte. E é justamente essa fundação que morar sozinho te ajuda a construir. Pense no que acontece quando você passa a viver sozinho. De repente, não há para onde fugir dos seus próprios pensamentos. E isso que no começo assusta se transforma no maior presente que a vida pode te dar, o autoconhecimento. Você começa a entender os seus padrões, os seus medos, aquilo que te faz bem e aquilo que te adoece. Você se torna especialista em você mesmo. E uma pessoa que se conhece profundamente é muito mais difícil de enganar, de manipular ou de derrubar. Ela sabe quem é, ela tem raiz. Agora deixa eu tocar num ponto importante, porque preciso ser honesto com você. Morar sozinho por si só não faz milagre. Há quem viva só e se afunde no descuido, largando a casa, a alimentação, os horários, a própria vida. E depois coloca a culpa na solidão. Mas o problema nunca foi a solidão. O problema foi a ausência de responsabilidade consigo mesmo. E é aqui que mora a grande lição estoica. Viver sozinho é o teste definitivo do seu caráter. Porque quando ninguém está te vendo, ninguém te cobrando, quem é você de verdade? Pense nisso. A casa arrumada quando não há visita marcada, você faz pra quem? Pra você. A refeição decente que você prepara num domingo qualquer é pra quem? Pra você. A hora certa de dormir, mesmo sem ninguém mandando, é por quem? Por você. Morar sozinho te ensina a fazer o certo não para impressionar os outros, mas porque você se respeita. E esse é o nível de maturidade que muita gente, mesmo cercada de família, jamais alcançou. Marco Aurélio, o imperador estoico, buscava aqueles momentos de silêncio nas primeiras horas da manhã para se organizar e se fortalecer. O silêncio não era seu inimigo, era sua ferramenta. E pode ser a sua também. Quando você aprende a viver bem sozinho, algo poderoso acontece com a sua rotina. Ela passa a ser inteiramente sua. Você constrói a sua vida no formato que funciona para você. Quer acordar cedo para treinar? Pode. Quer ficar acordado até tarde lendo? Pode. Você não precisa negociar o seu tempo, o seu espaço, os seus sonhos com ninguém. E ser dono do seu dia é o primeiro passo para se tornar dono da sua vida. Além disso, você aprende a se virar. Surgiu um problema, você resolve. Bateu uma tristeza numa tarde qualquer. Você aprende a se acolher e a se reerguer. Você se torna uma pessoa capaz, autossuficiente. E há poucas coisas tão libertadoras quanto saber que você consegue cuidar de você mesmo. Claro que existem os dias difíceis. E eu não vou te enganar sobre isso. Haverá noites em que a casa parecerá grande demais. Momentos em que você desejará alguém para dividir uma boa notícia ou para te dar um abraço num dia pesado. E está tudo bem sentir isso. É natural, é humano, faz parte do caminho. Mas isso não é um sinal de que você errou. É apenas parte do processo de crescimento.
E vale lembrar, quem vive acompanhado também sente solidão. Muitas vezes, sente mais. Porque não existe solidão maior do que estar ao lado de alguém que não te enxerga de verdade. E é aqui que chegamos ao ponto mais importante de toda essa conversa. Aquele que muda completamente a forma como você enxerga esse assunto. Aprender a viver bem sozinho não é o fim de uma jornada. É o começo da melhor parte dela. Porque quando você se torna inteiro na sua própria companhia, você ganha algo que dinheiro nenhum compra. A liberdade de escolher. Preste muita atenção nisso, porque pode mudar a sua vida. Quem tem pavor de ficar sozinho aceita qualquer companhia só para não encarar o silêncio. Aceita o relacionamento errado por medo de terminar e ficar só. Mantém amizades que drenam sua energia por receio de ficar sem ninguém. Aceita um trabalho que o diminui por não confiar que consegue se sustentar sozinho. Percebe o padrão? O medo da solidão faz você aceitar menos do que merece em todas as áreas da vida. Agora, quando você aprende a ser inteiro sozinho, tudo se inverte. Você passa a escolher a partir de um lugar de força e não de carência. Você entra num relacionamento porque genuinamente deseja aquela pessoa, não porque tem medo de ficar só. Você cultiva amizades verdadeiras e não muletas emocionais. Você aceita um trabalho porque ele te faz crescer, não porque você se sente sem opção. Quem já é completo sozinho não pede que os outros preencham um vazio. Ela divide uma vida que já é plena. E essa, meu amigo, é a diferença entre viver refém e viver livre. É por isso que morar sozinho é um ponto de evolução tão profundo. Ele não te afasta das pessoas. Pelo contrário, ele te ensina a se aproximar das pessoas certas, pelos motivos certos. Ele transforma a qualidade de tudo o que você constrói dali em diante, dos seus amores às suas amizades, da sua carreira à sua paz interior. Você deixa de buscar companhia por desespero e passa a buscá-la por escolha consciente. E não há vínculo mais saudável e verdadeiro do que aquele construído por escolha e não por necessidade. Então, se você está pensando em dar esse passo, ou se já deu e às vezes duvida, deixa eu te mostrar como transformar essa fase numa das mais ricas da sua vida. Comece cuidando do seu espaço. Trate a sua casa como se você fosse o hóspede mais importante que vai passar por ali, porque você é. Faça dela um lugar que te acolhe e te fortalece. Em seguida, construa uma rotina que te sustente. Horário para descansar, para se alimentar bem, para cuidar do corpo. Não por cobrança externa, mas porque você se respeita demais para viver no descuido. A disciplina onde ninguém te vê é a forma mais pura de amor próprio. Depois, aprenda a apreciar a sua própria companhia. Faça um programa sozinho. Prepare uma boa refeição só para você. Assista aquele filme. Vá a um café com um livro. Caminhe sem pressa. Sem culpa e sem sentir que falta alguém. Você vai descobrir que a sua companhia é boa, que é possível encontrar alegria e paz em si mesmo. E por fim, mantenha vivos os seus laços, mas de forma saudável. Viver sozinho não é se isolar do mundo. É cultivar as pessoas que importam por vontade e afeto, e não por desespero. Essa é a diferença que transforma completamente a qualidade das suas relações. No fim das contas, morar e viver sozinho é uma escola. A escola de descobrir que você é suficiente, que você dá conta. Que a sua companhia, aquela mesma que talvez você tema hoje, pode se tornar uma das melhores que você terá na vida. E no dia em que você aprende isso, ninguém mais consegue te prender pelo medo da solidão. Você se torna livre. Livre para construir, livre para amar, livre para escolher. E essa liberdade, acredite, é muito melhor do que você possa imaginar. Se essa mensagem falou com você, deixa aqui embaixo nos comentários. Você mora sozinho, está pensando nisso ou ainda sente medo? Quero saber a sua história. E se você quer continuar desenvolvendo essa mente forte e essa liberdade interior, se inscreve no canal e fica por aqui para o próximo vídeo. Essa jornada de evolução está só começando. Nos vemos lá.